Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o assunto aqui agora, infelizmente ainda não é jogo de futebol, ainda não é bola na rede, toque errado, toque de canela, lançamento, gol de bicicleta, não é nada disso. A gente sabe que isso ainda vai demorar um pouquinho, principalmente falando de Brasil. Mas é um assunto que deu uma certa repercussão e teve um desdobramento, um outro desdobramento desse assunto. Qual é o assunto que eu estou falando? Eu fiz um vídeo aqui, todos os outros canais fizeram um vídeo, falando da briga do Casagrande com Caio Ribeiro. Por causa de uma declaração do Raí, uma declaração política, que ele tem direito, o Raí tem todo o direito de ter opção dele política, de dar o posicionamento dele político, ele tem todo o direito. O direito de ele falar o que ele quiser. Cada um assuma com as suas responsabilidades depois. Mas ele tem todo o direito. Tá? Como o Caio tem todo o direito de dar a opinião dele. E o Caio deu opinião dizendo que, para ele, o Raí não deveria falar de política. Falar de política por ele ser um diretor do São Paulo, que isso poderia respingar no São Paulo. A grande maioria dos jornalistas, acho que todos os jornalistas, todos, condenaram o Caio. Falaram absurdo, falaram em repressão, que o Caio não tem direito. Entraram até aqui no canal, amigos que acompanham o canal, falaram que o Caio tá errado mesmo. Tem todo direito. Só é estranho você dizer que o Caio tá errado se você diz que o Raí tem direito de falar o que quer. E o Caio não tem direito de achar que o Raí não deveria falar de política sendo diretor do São Paulo. Para mim é meio incoerente, mas eu respeito a sua opinião, que não foi um, foi alguns. Então teve aquele imbróglio lá, o Casagrande com o Caio, que eu dei aqui a minha declaração, porém, eu acompanhando pelo YouTube, eu vi uma reportagem na Fox Sports dizendo que o São Paulo, o Clube São Paulo, advertiu o Raí pelas declarações políticas que ele deu. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque os mesmos repórteres esportivos que falaram que o Raí tem direito de falar o que quiser, e eu concordo, o Raí tem direito de falar o que quiser, foram contra a diretoria do São Paulo advertiu o Raí. Foram contra. Acharam que a diretoria errou. Só que eu vi vários vídeos de comentaristas esportivos, jornalistas esportivos, falando sobre esse assunto. E nenhum deles tocou no ponto principal. E não tocou no ponto principal por um motivo que eu também entendo. Porque aonde ele trabalha tem um viés político, tem um ponto de vista político. E se ele for contra o que o viés da empresa dele pensa, é bem capaz dele ser mandado embora. Então eles, a grande maioria dos jornalistas, come na cartilha da empresa que trabalha, porra. E por que não fala que o que a empresa que ele trabalha faz é ditadura? Porque senão vai perder o emprego. São todos jornalistas? Não. Tem alguns jornalistas que não aguentaram mais, largaram empresas e estão trabalhando de freelancer. Estão investindo no YouTube, no canal de YouTube, porque ali ele fala o que ele pensa, sem ter que engolir
e tomar um lado que não é o que ele pensa, é o que a empresa pensa para ele não perder o emprego. E é por isso que a grande maioria dos jornalistas não está tocando no ponto fundamental do porquê que o São Paulo deu uma advertência no Raí. E um outro detalhe, eu aqui só estou fazendo uma análise, não é se o Raí está certo politicamente ou errado, isso é problema dele. Se você acha que o governo atual está certo, é problema seu. Se você acha que o governo atual está errado, é problema seu. Opinião tua, não interessa. O que eu estou falando é de direitos iguais. O que os jornalistas não estão fazendo. Então, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E entre no nosso WhatsApp, 022 9920 22 54 512. No nosso WhatsApp vai estar aqui em cima, temos dois grupos, do Atlético Paranaense, temos o grupo aí do Nordeste, e você, meu amigo torcedor do São Paulo e torcedor brasileiro, entre no nosso WhatsApp também para a gente criar um grupo para o seu time. Coloca o seu nome, o time que você torce, que quando tiver ali já uns 5 torcedores do mesmo time, eu vou criar um grupo para se bater papo e eu saber a notícia. Então entre no nosso WhatsApp. O WhatsApp vai estar aqui em cima em algum lugar. Vamos lá, galera. Então, vou falar bem pausado. Eu não estou aqui analisando se o Raí está certo ou errado. Se o Caio estava certo ou errado. Não é esse ponto. Tá? O que eu estou falando é de direitos iguais. Beleza? Então vamos lá. O São Paulo, através lá da sua direção, lá dos membros, um montão de gente que circula dentro de um clube, né? Comissário, aquele monte de assessor, aquele monte de gente lá, não gostou do fato do Raí, mesmo o Raí, dando uma declaração dele que não tem nada a ver com o São Paulo a princípio, nada a ver com o São Paulo, e o que eu já falei aqui, eu vou falar de novo, o Raí tem direito, deu uma declaração política. A diretoria lá não gostou desse posicionamento em público do Raí, tendo o Raí uma posição estratégica no clube. Aí os jornalistas estão indo contra o São Paulo. Por que o Raí pode ter uma preferência, um pensamento político e o clube, qualquer clube, a pessoa jurídica, clube, não pode ter um pensamento jurídico, um pensamento político? O clube tem um pensamento político, sim. Só que quem expõe esse pensamento político é quem está no cargo no momento. Quem está de frente é um presidente, que é o Leco, se eu não estiver enganado. Que a torcida, por sinal, não gosta muito dele. Se o Leco chega e dá uma posição política dele, como Leco, não como presidente do São Paulo, não tem como desvincular o que ele pensa do São Paulo, porque ele é o presidente, porra. É hipocrisia falar, não, ele não tá falando como diretor do São Paulo, ele tá falando como Raí. O cacete, não tem como desvincular, porra. Não tem como. Por quê? Apesar do pensamento do Raí ser dele, e não necessariamente do São Paulo, tá? Mas quando o Raí dá uma declaração dessa, como homem Raí, é hipocrisia você falar
que não vai vincular o São Paulo. E é isso que esses repórteres medrosos, cagões, que estão na televisão falando de futebol, não estão falando. Por quê? Porque eles também, nas emissoras que eles trabalham, eles não colocam o posicionamento político dele se for contrário ao que a empresa dele pensa, porra. Porque a Fox Sport tem um viés político, a Sport TV tem um pensamento político, a ESPN tem um pensamento político, todas as empresas têm um pensamento político, são empresas jurídicas, mas quem dirige essas empresas tem o seu viés político. E talvez o viés político dele seja justamente o contrário do que você pensa. E se você falar o contrário, você vai ser mandado embora. Então você cala a porra da boca e engole para manter o emprego. E é isso que acontece. Tá errado? Não sei, mas é isso que acontece. Só que na hora de falar, tenta passar panos quentes e criticar o lado que ele acha que é mais fraco, na qual ele não vai se comprometer. Isso é óbvio, isso acontece sempre, toda hora, pô. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Toda empresa tem uma cartilha, pô, que o funcionário tem que seguir. Ué, então temos ditadura até hoje. Você, na sua empresa, tem uma cartilha. Se você não cumprir a cartilha da sua empresa, tem que mandar embora, porra. Se você é empresário, você tem uma empresa, você faz uma cartilha. E o teu funcionário tem que seguir a tua cartilha, porque senão você manda embora. Então essa porra é ditadura também, como os jornalistas falam. Ué, tô falando besteira? Não tô falando besteira. Tem uma cartilha. Tem uma cartilha. E a política tá colada no futebol o tempo inteiro, pô. Colado o tempo inteiro. Então, o mesmo direito que o Raí tem de se posicionar politicamente, o São Paulo tem. E essa hipocrisia dessa porrada de jornalistas esportivos, comentaristas esportivos, não falam na TV, são todos não são todos, tá? Mas a grande maioria tá dando a declaração de que, qual é a desculpa que eles estão dando? Eles estão usando uma desculpa de que estão querendo mandar o Raí embora, estão querendo dispensar o Raí, estão querendo colocar culpa de tudo de errado que acontece no São Paulo no Raí, e que não é culpa dele, são de administrações atrás que fizeram o São Paulo não ganhar mais nada, realmente não é culpa só dele. Mas estão colocando esse assunto, dizendo que a diretoria deu uma advertência no Raí, pegando isso como desculpa. E que a diretoria não deve fazer isso. Lógico que deve. Se a diretoria tem um posicionamento político, e toda diretoria tem, os membros da sua diretoria têm que seguir aquela cartilha, porra. Porque senão a empresa na qual ele trabalha pode perder muito com isso. E o que foi que a diretoria do São Paulo fez, na qual eu dei uma lida? Eles só pediram pro Raí, deu na advertência, e falou: meu irmão, enquanto você for diretor aqui, porra, não se posiciona não, filho. Principalmente agora, contra o governo. Eu não sei se o São Paulo, a diretoria do São Paulo, apoia ou não o atual governo. Não sei. Mas se apoia e tem pretensões de conseguir alguma vantagem com o atual governo, se um dos seus principais diretores vai contra, ele dá um tiro no pé, porra. Aí o São Paulo tá errado? Então quer dizer que o Raí pode se posicionar e o clube não? Então, meu amigo, essa é a minha opinião. O São Paulo Futebol Clube tem todo o direito de se posicionar politicamente, igual todos os clubes já fizeram. O Corinthians, democracia corintiana, o Bahia teve a democracia, acabou que os torcedores se juntaram e tiraram o presidente. Não tiveram um posicionamento? Todo mundo tem um posicionamento, todo mundo. E não tem como, a hipocrisia, esse bando de jornalista que tem todo o direito, tá? Tem todo o direito de defender a bandeira a qual ele trabalha. Se ele está numa empresa, ele tem todo o direito de defender, pô. Tem todo o direito de defender.
Agora, ele não pode ele ter o direito de defender e achar que o outro não tem direito. Porque o que esses repórteres estão fazendo, estão falando, é justamente o que eles dizem que o Caio não podia fazer. Simples assim. Quando falaram o seguinte, pô, o Caio Ribeiro não podia querer definir o que o Raí pode ou não falar. Eu não vi dessa maneira, tá? Mas teve muitos que entenderam dessa maneira. Para mim, eu sei qual é o motivo. É um motivo que eu já expus aqui o tempo inteiro. Só que quando esse mesmo jornalista diz que o São Paulo não podia divertir o Raí por causa disso, eles estão entrando em contradição, porra. Então por que um pode e o outro não pode? Ah não, Magalhães, você está falando besteira. Eles falaram que o Caio não pode tentar dizer o que alguém pode falar. Beleza, você tem todo direito. Apesar de eu não concordar com isso. Para mim, o Caio deu uma opinião. Aí ele diz, bom, o São Paulo também não pode fazer isso com o Raí. Quando esses repórteres, e você que não é repórter, pensa da mesma maneira, diz que o São Paulo não pode falar isso, que direito você tem de determinar o que o São Paulo pode ou não falar? Simples assim. Simples assim. Você diz, pô, o Caio quer determinar o que o Raí fala. E você que está criticando o São Paulo hoje, tu não está querendo determinar o que a diretoria do São Paulo fala ou não? É hipocrisia, pô. É hipocrisia. Todo mundo é regido por uma cartilha, pô. Quer ver? Quando você vai procurar emprego, tu vai fazer uma entrevista de emprego. Qual é um dos principais pontos que todo mundo fala? Pô, se você vai numa empresa procurar emprego, estuda a empresa. Estuda o que essa empresa gosta. Quais são os pontos de vista da empresa. Quais são os objetivos dessa empresa, não é isso? Para você chegar lá na entrevista, saber do que a empresa gosta, como é que a empresa pensa, o que a empresa quer. Tu tem que estudar a empresa. Então, você já viu o viés, o caminho da empresa. Então você estuda. Pô, se você não concorda com o que aquela empresa pensa, para que tu vai fazer uma entrevista? Mas se você vai fazer uma entrevista e você começa a trabalhar naquela empresa, você tem que seguir a cartilha da empresa que você entrou, pô. Aí você é diretor dessa empresa. Aí chega numa festa lá, tá bebendo, coisa e tal, aí faz um áudio lá, faz um vídeo falando coisas que a sua empresa é contra. É a tua opinião, não é? Mas como é que fica a tua imagem na empresa? Ué, os caras que trabalham lá vão falar, ué, calma aí. Aquela empresa lá prega isso, mas o funcionário faz outra coisa? Não tem como desvincular. Então, a minha crítica a grande maioria do repórter é justamente isso. A falta de posicionamento, a falta de culhão. A falta de coragem. Mas é compreensível para não perder o emprego. Mas não critica as pessoas que têm opinião, pô. Cada um dá a sua opinião. E nos canais que eu assisti, nenhum falou sobre isso. Todos tentaram bater na tecla, passar panos quentes, dizendo que a diretoria do São Paulo está usando isso para mandar o Raí embora. Até pode ser. Até pode ser. Agora, dizer que o São Paulo não pode se posicionar politicamente e não pode dar uma advertência no Raí para ele não se posicionar, lógico que o São Paulo tem direito. Lógico que o São Paulo tem direito, como todos os outros clubes têm direito. Lógico que tem. Então, é hipocrisia. Então, para mim, Raí teve direito de falar o que queria, certo ou errado. O Caio Ribeiro falou, para mim, ele não deveria misturar as coisas. E só para terminar, meu amigo torcedor brasileiro. Estranhamente,
o ponto de vista do Caio Ribeiro é o mesmo da diretoria do São Paulo. Será que é estranho? Será que é coincidência? Lógico que não é coincidência. O Caio Ribeiro também tem uma ligação política dentro do São Paulo. O pai do Caio Ribeiro participa da política do São Paulo. E se eu não estiver enganado, ele participou da política do São Paulo na última eleição, sendo oposição ao Leco. Ou seja, o Caio Ribeiro tem informações sim da política, de como é o pensamento político do São Paulo. Talvez ele quis dar até um alerta, mas resolveram crucificar. E por que a emissora que ele trabalha resolveu crucificar? Por um posicionamento político, que também tem direito. O posicionamento político dessa empresa também tem direito. E o Caio também tem culpa, porque ele sabe o posicionamento político da empresa que ele trabalha. Se ele não concorda, ele está engolindo. E não fala, fica quieto. Ele está quietinho ali na dele. Mas está empregado, então ele fica quieto. Então ele também tem culpa. Ele não é completamente inocente. Se não concorda com aquele posicionamento político, sai, porra. Sai. Ou então não fala nada. Apesar de eu repetir, para mim, o Caio não falou nada demais. Ele só disse que acha que o Raí não deveria se posicionar daquela maneira, porque ele tem um cargo dentro do São Paulo. Simples assim. E que poderia respingar no São Paulo. E respinga sim. É hipocrisia de quem achar que uma pessoa tem um cargo de direção de qualquer empresa e a opinião dele pessoal não respingar na empresa, principalmente se a empresa tiver um posicionamento diferente. É hipocrisia. Lógico que respinga. E a empresa vai ter que falar, como o São Paulo falou. Imagina você, meu amigo, trabalha... Quer ver? Quer ver um exemplo? Isso acontece demais. Você trabalha numa empresa de informática. Olha lá. Empresa de informática. Imagina que você trabalha numa indústria de automobilismo. Trabalha na Volkswagen. Trabalha lá na Volkswagen, conhece os carros. E você nunca compra um carro da Volkswagen. O teu carro é de todas as outras marcas, não é da Volkswagen. Tu não acha que eu começa a reparar, porra, aquele cara trabalha na Volkswagen, trabalha na parte de mecânica da Volkswagen, que o carro dele nunca é da Volkswagen. Ele compra carro de todas as outras marcas, menos da Volkswagen. Não vão fazer ligação? Pô, lógico que vão. Lógico que vão. Então não tem jeito. Você está sempre ligado ao que você trabalha. Não tem jeito. Então fica quieto. Você trabalha num local simplesmente por causa do salário, não por causa do viés, não por causa do mesmo pensamento. Então fica quieto, não se posiciona. Mas o fato de você ficar quieto não quer dizer que você esteja certo e que o outro esteja errado. Simples assim. Tá? Então, a minha posição é essa. O Raí tem todo o direito de se posicionar da maneira como ele quiser. O Caio tem o direito de achar que o Raí não deveria falar de política sendo diretor do São Paulo. Posicionamento dele. E o São Paulo tem todo o direito de ter um posicionamento político também e chegar para o seu diretor e falar para ele que ele não deve, sendo diretor do São Paulo, emitir uma opinião política neste momento, principalmente contra o governo. Porque talvez o clube na qual ele é diretor tenha algum pensamento lá na frente em se favorecer de alguma coisa deste governo. Aí o seu diretor quebra essa porra toda. Como que não tem ligação? Tem. É hipocrisia desse repórter falar que tudo que o Raí fala não pode respingar no São Paulo. Lógico que pode. Porque o Raí recebe um monte de benefícios sendo diretor do São Paulo. Então, ele como diretor do São Paulo, ele tem o ônus e o bônus, porra. Tem que se policiar, sim.
minha opinião, mas ele tem o direito de não concordar. E eu tenho obrigação de entender que ele não tem o direito de concordar comigo. Simples assim. Deu para entender? Se o Raí tem direito de se posicionar politicamente, o São Paulo Futebol Clube também tem. E o São Paulo Futebol Clube também tem o direito de advertir os seus funcionários, os seus diretores, principalmente diretores, de uma situação política. É direito do São Paulo que esse monte de repórter hipócritas que tem por aí, que come na carteira da sua empresa, também é muito normal, não tocaram no assunto para não se envolver. Era melhor não ter puxado o assunto. Um abraço, tchau, fui.